Oi, pessoal. A vez passada, nós falamos sobre os costumes dos anciãos. Dentro da igreja, a gente não precisa criar muitas leis, muitas tradições. O mandamento em si, que é perfeito, não pôde nos aperfeiçoar. Então Deus nos deu as duas tábuas de mandamento, mas em Jeremias capítulo 31 ele falou que ia trocar essa aliança. Hoje também eu quero falar, continuando um pouco isso. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele saiu da terra de Gósen. E foi em direção ao Monte Sinai. Então, se eles fossem ao redor do mar, né, ia ser o que eles saíssem pelo redor do mar, ia ser melhor para eles. Normalmente, muitas pessoas andam pela redondeza do mar. Mas Deus não conduziu o povo de Israel ao redor do mar. Então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo conduziu o povo de Israel pelo meio da cidade de Sinai. Quando eles chegaram no meio de Sinai, quando eles estavam perto do Monte Sinai, Deus chamou Josué e o Moisés para cima do Monte Sinai. Por 40 dias, Moisés ficou em cima do Monte Sinai. Deus deu as duas tábuas de pedra para Moisés. Vocês sabem disso, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás estrutura de ídolos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do sábado e o santifica. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás. Não dirás falso testemunho. Então ele deu 10 mandamentos. E o Moisés, com essas duas tábuas de pedra que tinham os 10 mandamentos, ele desceu. E Deus, em vez de falar já para ele descer direto, Deus falou, espera que eu tenho algo para te mostrar. Se ele descesse com as duas tábuas de mandamento, Moisés não sabia o que ia acontecer. Se ele descesse com as duas tábuas de mandamento, o que será que aconteceria com o povo de Israel? Quando eles viviam no Egito, eles viviam sendo conduzidos e governados pelas leis do Egito. E depois que eles saíram do Egito, eles não tinham lei nenhuma. Mas, naquele tempo, aquelas duas mandamentos de Deus se tornaram lei. Então, quando foi dado aquelas duas tábuas das leis, o que será que aconteceu? O que o ser humano falou? Tudo que o Senhor disser, faremos. Eles falaram assim. Mas uma coisa que vocês têm que saber exatamente. Quando Deus nos deu os mandamentos, o ser humano pensou que ia cumprir bem as leis, mas não era para eles cumprirem. Porque se a pessoa quebrar um mandamento sequer, então essa pessoa recebe maldição. Ele, se cumprir todos, mas quebrar uma lei, um mandamento, então ele vai receber maldição. Mas Deus nunca pensou que eles cumpririam todas as leis. Pelo contrário,
Deus sabia que eles quebrariam essa lei. Mas o povo de Israel clamou em alta voz que cumpriria todos os mandamentos. O mandamento não é uma lei que se você cumprir 9 e quebra um, tá ótimo. Se você quebrar uma lei sequer, é a mesma coisa que você quebrar todas as leis. Então, não existiu nenhum ser humano sequer que cumpriu perfeitamente as leis. Sabe o que acontece se você quebrar a lei? Na hora veio a maldição. Veio maldição. Deus pensou nisso. Então, Deus não deu simplesmente as 2 tábuas de pedra com os mandamentos para Israel. Quando Moisés desceu, ele desceu simplesmente com as 2 tábuas de pedra, mas Deus não deixou ele descer direto. Deus fez o Moisés ficar por 40 dias no Monte Sinai, e Deus mostrou o tabernáculo que existe no céu. Por 40 dias, o Moisés viu cada canto do tabernáculo que tem no céu. Isso é o altar de holocausto. O altar de holocausto vai ser feito de madeira de acácia e depois você cobre de bronze. Isso daqui é a bacia de bronze. Isso daqui é a mesa de pães. Isso daqui é o incensário. Então, a mesa de pães você faz com a madeira de acácia e cobre com ouro. O candelabro você faz com 1 talento de ouro. Isso daqui é o incensário. Isso daqui é a arca. Então, Deus mostrou todas as coisas que tinham dentro do tabernáculo. E Deus falou para Moisés, você vai descer do monte, e assim como você viu no céu, você vai fazer igualzinho esse tabernáculo na terra, em tamanho menor. E quando eu descer para o povo de Israel, eu vou estar ali no tabernáculo. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, nas 2 mãos tinham as 2 tábuas de pedra. E dentro do coração de Moisés, ele trouxe o tabernáculo. Então, aquele tabernáculo que está no céu, aquele arca de holocausto, a bacia de bronze, a mesa de pães, o candelabro, o incensário, a arca, tudo isso veio dentro do coração de Moisés e Moisés desceu com isso. Quando ele desceu, o povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Eles quebraram essas 2 leis de Deus. Entendem, né? E o Moisés pegou aquelas 2 tábuas de pedra e quebrou. Quando não tinha lei, a lei não era considerado, quebrar a lei não era considerado pecado, mas a lei trouxe o pecado. Então, por quê? Por mais que existe pecado, mas se não existe lei para julgar, esse pecado não é levado em conta. Então, quando não tinha mandamento, então não tinha problema para o povo de Israel. Mas vindo as 2 tábuas de pedra, não terás outros deuses diante de mim. Você quebrou essa lei. Você fez uma imagem de escultura. Então, foi criado assim o pecado e o julgamento, a condenação. O que foi que criou o pecado? A lei. Quando não tinha lei, o pecado não era levado como pecado. Depois que veio essa lei, o povo de Israel cometeu pecado.
Vocês sabem quantas pessoas morreram naquele tempo? 3.000 pessoas morreram. Se continuasse com essas tábuas da lei, então se continuar com, todo mundo vai morrer. Então Moisés quebrou essas 2 tábuas. E para poder perdoar o pecado, ele fez a arca de holocausto esforçadamente. Vai a Oliabe, faz logo. As pessoas continuamente estão cometendo pecado. Para lavar o pecado, precisa dar o altar de holocausto, senão as pessoas vão morrer. Vai. Trabalha bastante, tá? Vai, tem que trabalhar logo. Fez o altar de holocausto. Fez a bacia de bronze. Fez o candelabro. Fez o incensário. E eles fizeram a bacia de bronze e fizeram todos os outros utensílios. Então, a pessoa que cometeu pecado, para essa pessoa foi feito o tabernáculo. Vocês já leram o livro de Êxodo? Quando a gente lê o livro de Êxodo, aparece o povo de Israel saindo do Egito. E aparece as pessoas que cometeram pecado. E no final do livro de Êxodo, acaba quando todo o tabernáculo já está pronto. Pronto, Moisés deu. Mesmo cometendo pecado, tem o altar de holocausto, tem a bacia de bronze, tem a arca, então nós podemos ser lavados do nosso pecado, nós podemos ser purificados, nós podemos ser santificados. Sim. E entrando no livro de Levítico, Deus falou assim, olha, no livro de Êxodo, no final do livro de Êxodo, o Moisés trouxe exatamente o tabernáculo que existe no céu aqui na terra. Entrando no livro de Levítico, então começa com o altar de holocausto, a bacia de bronze, tem a oferta de sacrifício pelos pecados, sacrifício pelas festas, tem todas essas festas, né? Então, para fazer isso, tinha que ter o altar de holocausto, tinha que ter o tabernáculo para poder comemorar essas festas, fazer esses sacrifícios. Lá em Israel, agora os judeus estão se preparando para construir novamente o tabernáculo. Porque eles querem construir esse tabernáculo para receber o perdão do pecado. Então, eles todos os dias vão para o muro de lamentações chorar para pedir perdão pelos seus pecados. E eles rejeitaram a Deus. E para receber perdão dos seus pecados, eles estão se preparando lá em Israel para construir o tabernáculo. Diz que já está tudo preparado. Mas o motivo de não conseguir construir ainda é porque agora tem a mesquita lá. Embora o templo de Jerusalém não tenha sido reconstruído, no Monte Sinai, Moisés, ele viu exatamente o tabernáculo que tem no céu e ele no meio do deserto fez o tabernáculo. Ele mandou a Oliabe e o Bezalel. Porque muitas pessoas disseram para muitas pessoas que iam construir esse tabernáculo, muitas pessoas levaram prata, ouro, bronze. As mulheres não tinham o que ofertar, né, para o tabernáculo, então elas ofertaram, a maioria delas, o seu espelho. Com seu espelho de bronze fizeram a bacia de bronze. Então todas as coisas foram feitas. E agora, o que eles têm que fazer? Nosso altar de holocausto está pronto. A bacia de bronze está pronta. A gente tem a arca, agora já podemos receber perdão do pecado. Pessoal! Olha, passem adiante o que eu vou falar.
Quem quiser receber perdão do pecado, vem aqui para o tabernáculo. Traga uma ovelha sem defeito. E eles pegaram uma ovelha sem defeito e todos os dias eles faziam fila diante do tabernáculo. E ali os sacerdotes ficaram em fila na frente do tabernáculo. E cada um trouxe a sua ovelha, seu animal, e começaram a fazer oferta pelo seu pecado. E eles queriam receber o perdão dos pecados. E eles falavam. O sacerdote perguntava, que pecado você cometeu? Ah, eu cometi tal pecado. Então, você coloque ambas mãos em cima da cabeça do animal. Então, o pecado passava para a ovelha. Então, esse seu pecado, agora você está fazendo imposição de mão para passar para o animal. E assim, o pecado da pessoa passava para o animal. Vocês sabiam disso? Quando João Batista estava no Rio Jordão fazendo batismo, Jesus Cristo foi para diante de João Batista. E Jesus falou, batize-me. João se assustou. Eu é que tenho que ser batizado por ti, mas tu vem a mim? Mas Jesus Cristo falou, permita, porque agora convém cumprir toda a justiça de Deus. Como assim justiça de Deus? Como eu, batizando a Jesus, vou cumprir a justiça de Deus? Todo mundo tem que receber perdão do pecado. E naquele momento João Batista descobriu. Eu tenho que batizar Jesus. E quando eu impor as mãos sobre Jesus, o pecado de toda a humanidade vai passar para Jesus. É isso que representa. Então, João batizou a Jesus no Rio Jordão. Então, para poder batizar, tem que colocar a mão sobre a cabeça do animal. E João Batista percebeu isso. Quando eu impor minhas mãos sobre a cabeça de Jesus, todo o pecado da humanidade vai passar para Jesus. E assim, Jesus Cristo, ele estava sendo batizado e o Espírito de Deus veio como uma pomba branca. E no dia seguinte, novamente, Jesus estava passando na frente do rio e João Batista falou o quê? No dia seguinte, viu João Batista Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente vê em Levítico, capítulo 21, quando o pecado era passado, quando o sacerdote fazia o pecado passar para o animal, com a imposição de mão, o pecado daquela pessoa era passada para o animal, para a ovelha, para o cabrito. Então, um animal era pego por causa um animal podia perdoar o pecado de uma pessoa de um pecado. Na Páscoa era necessário um cordeiro por família. Então é o mesmo animal. Então o Abel, ele ofertou um animal diante de Deus. E esse um animal não teve falta nenhuma para Abel poder ficar diante de Deus. Um cordeiro, ele adiantava para uma família, para perdoar o pecado de uma família.
E para poder perdoar o pecado de uma população, era necessário uma ovelha. E Jesus Cristo, ele é necessário para perdoar o pecado de toda a humanidade, como um cordeiro diante de Deus. Jesus Cristo morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade. Então, todas as ovelhas, todos os cordeiros na Bíblia representam a Jesus Cristo. E no final, quando é feita a imposição de mão, o pecado é passado para Jesus Cristo. Assim, o pecado de toda a humanidade, que quando João Batista impôs a mão sobre Jesus, passou para Jesus. E no dia seguinte, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado já não estava mais com o ser humano, mas estava com Jesus. E João Batista falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os pecados do mundo passaram para Jesus. Como? Pela imposição de mão de João Batista, passou todo o pecado de Jesus, o pecado da humanidade para Jesus. No Antigo Testamento, sempre precisavam de um boi, ou de um cordeiro, de uma ovelha, de uma cabra, e através da imposição de mão, o pecado passava para aquele animal. Mas Jesus Cristo, quando João Batista impôs a mão sobre Jesus, então João Batista falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pegando esse animal, era necessário ser levado diante do altar de holocausto. E quando esse animal era arrastado para diante do altar de holocausto, depois que a ovelha recebia a imposição de mãos, porque ela estava com pecado, ela tinha que morrer, ser sacrificada para lavar esse pecado. Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz para lavar os nossos pecados. Por isso, João Batista falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei como vocês pensam, pessoal. Mas a Bíblia diz o quê? Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas no coração de algumas pessoas, ainda tem pecado. É interessante isso, né? Quando a gente vê em Jeremias capítulo 17, está escrito como? O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. E depois, o que tem que ser feito? No Antigo Testamento, quando era feito esse sacrifício, quando o pecado passava para esse animal, para a ovelha, então inúmeras pessoas faziam fila diante do tabernáculo com o seu animal. Então, cada pessoa era chamada e era feita a imposição de mão sobre a cabeça dos animais. E o pecado passava para o animal. E depois, para onde esse animal ia? Para o lugar da morte. E assim, eles cortavam o pescoço do animal, cortavam a veia, né, a artéria, e saía todo o sangue. E com esse sangue, eles passavam em cima nas pontas dos altares do holocausto. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Porque estava gravado nas pontas dos seus altares. O pecado que está gravado na ponta dos altares, ele tem que passar o sangue do animal da ovelha nas pontas dos altares. E o que sobra, ele joga na base do altar. E depois, o que ele faz? Ele rasga a barriga da ovelha.
Depois que abre a barriga da ovelha, o que é feito para o sacrifício? As entranhas, o fígado, todo aquele... E eles tiram toda a gordura do animal. Tirando toda a gordura do animal, os órgãos, tudo eles queimam no altar de holocausto. E assim é feito o sacrifício pelo pecado. E assim o pecado dessa pessoa é perdoado. Então, aquele pecado daquele dia, daquele momento, ele é livre do pecado. Isso é incrível e surpreendente. Então, o que Deus nos mostra surpreendentemente? Tem o tabernáculo do céu e tem o tabernáculo da terra. Então, nesse tabernáculo que Moisés fez na terra, aquele povo, ele recebia o perdão do seu pecado. E depois que era feito o sacrifício, a pessoa podia ficar muito feliz, alegre, se libertando do pecado. E assim ela ia para o seu caminho. No Antigo Testamento, assim como o pecado era perdoado dessa forma, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. Ele foi crucificado. E pela sua morte, o nosso pecado foi perdoado. É verdade que o nosso pecado foi perdoado. Mas para que apague o nosso pecado, para a gente saber que o nosso pecado foi perdoado, ele escreveu assim. Muito obrigada.